maioria das pessoas que existem no planeta, inclusive das igrejas. Eu queria muito que as pessoas conhecessem quem era o Espírito Santo. E eu acho que dos melhores lugares para você encontrar é com um homem que foi dado a ele revelações a qual nenhum outro apóstolo foi dado igual a ele. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe. É o apóstolo Paulo, meu irmão, nosso irmão. Acredite ou não, eu tive o prazer de vê-lo. Mas como? Se ele já está mais de 2000 anos atrás, eu tive o prazer de vê-lo. Numa visão celestial, conversar com ele. Isso é bíblico. Sabia que Moisés havia morrido 1500 anos e Elias há 1000 anos? E eles apareceram vivos conversando com Pedro, Tiago, João e Cristo. Por isso que o Senhor diz: eu sou Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Crente não morre. Crente não morre nunca. Por isso a Escritura diz: que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Que segurança é ser de Jesus. Não tem medo de nada. Tem medo da morte? A morte já foi vencida. E o que isso significa? Que nós não morremos. Quem somos nós? Eu sou uma voz. Foi isso que o Senhor disse a João Batista: é a voz do que clama no deserto. Está dizendo: olha, João Batista não é esse homem de carne, ele é uma voz, ele é quem está dentro. E quando ele encontra com Nicodemos, ele diz que nós somos uma voz. O Espírito sopra, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Nós não somos o que se vê, nós somos aquilo que está aqui dentro, a alma, que é espiritual, é ela que está falando. E é tão maravilhoso isso que você não consegue ver a alma, mas você também não consegue ver a voz, mas você consegue ouvir a voz. Então você ouve a alma, você vê a alma através da voz. Por isso que é essa luta da carne contra o espírito. Porque a carne quer que você faça uma coisa e o espírito quer que você faça outra. E eles vivem em conflito diário. E aquela que é melhor alimentada é essa que vence. E o Senhor disse: olha, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso espírito. Coração ali se diz espírito. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês fizerem isso de todo o vosso coração. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Antes de vir para cá, teve um café na casa da minha sogra, eu passei lá, e eu morava em cima da casa dela alguns anos atrás. Eu falei: vou olhar para a casa, ela está fechada, né? Eu subi lá, aí fui lá no outro andar de cima. Na hora que eu cheguei lá, eu me lembrei daquele lugar. Porque, irmãos, naquele lugar onde eu fiquei 2 anos inteiros, orando e buscando o Senhor durante 70% do dia, eu fiquei ali naquele lugar. E o Senhor me encheu, porque ali naquele lugar o Senhor me falou cara a cara, como se fala com um amigo. Eu ouvi a voz do Pai Celestial como eu ouço a voz de um homem. E o lugar tremeu. Aquele lugar tremeu, a minha carne tremeu, os meus ossos pareciam que iam quebrar. Eu achei que eu fosse morrer, por causa da voz do Senhor. De tão forte que era a voz dele.
Então eu tenho uma tranquilidade muito grande. Que eu não falo de coisas que eu ouvi os outros falarem. E nós não devemos viver a nossa fé daquilo que você ouviu alguém, do testemunho de alguém. Você tem que viver a sua fé, o seu testemunho. E para isso acontecer, você precisa buscar Ele de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu de alguns dias para cá eu falei assim, eu estou cansado, porque eu começo a te buscar, e daqui a pouco eu já me acho fazendo outras coisas. Eu me desvio tão fácil. A carne te desvia tão fácil. Ela já te puxa para o outro lado. Mas aí eu falei, não, tem que estar ligado. Ela já me puxou, eu já volto. Eu falei, não. Eu estou me vigiando. E nesse estágio de estar vigiando, eu estou conseguindo vencer a carne. Na hora que ela está me puxando, eu vou lá e me volto. Mas você tem que estar ligado. Porque você precisa encontrar o Senhor. Mas para isso você tem que buscar. E buscar de todo o coração. Porque eu não quero, sinceramente, eu não quero viver como vivem os homens. Incrédulos. Nada acontece na vida dos homens. Não há mudança. Eu olho para Cristo, e Cristo foi um revolucionário. Ele fez tudo ao contrário do que os religiosos da época faziam. Ele andava de forma contrária. Ele revolucionou. E nós temos que olhar para Cristo e buscarmos a ser como Ele era. E dá para cada um de nós fazermos isso. O problema é que a nossa carne, a nossa natureza carnal não quer. E aí você alimenta ela. E a sua alma fica com sede. Por isso a Escritura diz que haverá um dia em que os homens terão fome, não de comida, e sede, não de bebida, mas de ouvir a palavra, a voz do Senhor, e correrão de uma parte para outra e não a encontrarão. Por isso também está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A distração. Você às vezes chega num lugar vazio. Sabe o que é esse vazio? É porque a sua alma está morrendo. Porque o reino do céu não é comida e nem bebida, mas ele é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí eu estou olhando para os outros, as pessoas estão vivendo. Não, eu não quero viver, eu tenho que ir na direção contrária. Você sabe que um peixe morto, ele é levado pela correnteza, não é, Douglas? Mas um peixe vivo, ele luta contra a correnteza. Eu estou vivo. Os mortos estão sendo levados pela correnteza do mundo. Mas eu estou vivo, eu vou lutar contra ela. Eu não aceito, eu não me conformo. E também está escrito: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não consigo entender. E eu até consigo. Porque quando a carne domina, você segue os prazeres da carne. Mas quando o Espírito domina, você sente justiça. O que é sentir justiça? Você não tem medo de nada. Você já foi justificado. A justiça já foi feita por você. Aí você tem paz. E quando você tem paz, você tem a alegria do Espírito Santo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você vê uma pessoa triste, cabisbaixa, abatida,
está faltando ela a justiça, a paz e a alegria que só vem pelo Espírito Santo. Sabe o que Cristo disse? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Porque é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Eu quero chegar num ponto que as pessoas não me suportem. Como antigamente, esse cara só fala de Deus. Antigamente alguém falou para minha esposa assim: chama o teu marido para vir com você no casamento, na festa aqui, conversar com o meu marido. Aí ela virou para mim e falou assim: pensou, você vai falar de Deus para ele o tempo todo? Vai conversar o quê com ele? Porque é só isso que sai da minha boca. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E existe algo melhor do que está cheio do Espírito de Deus. Porque as pessoas estão sofrendo porque não tem pessoa cheia do Espírito Santo para consolar, conforme está escrito em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, abertura de prisão aos presos, a consolar todos os tristes, a tirar a tristeza e colocar um óleo de alegria, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Mas só podem fazer isso aqueles que estão cheios de óleo. Você não pode estar cheio de óleo? Claro que pode. Quando em Pentecostes o Espírito Santo diz, ele veio como um som, como uma voz. Era uma voz, ele veio falando e pousou sobre cada um que estavam reunidos. E depois ele disse: e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, homens, mulheres. E a Escritura diz que as mulheres profetizaram. Marta estava muito ocupada. Eu não tenho tempo. Maria está aí nos seus pés, eu estou aqui fazendo as coisas em casa, eu não tenho tempo. Olha o conselho de Cristo para você, Marta. Para você, João. Vocês estão preocupados com muitas coisas, mas uma só te basta. E a tua irmã escolheu a melhor, a que não lhe será tirada. O que adiantou todo o esforço de Marta para cuidar da casa e não ter tempo para ouvir o Senhor? Ela partiu, como Maria também. Minha mãe dizia: quando eu morrer, quem vai fazer as coisas? Ela morreu e a vida continuou. Busque o Senhor. É um convite. Claro, busque o Senhor. Ou não confia nele? Lá em Provérbios 23 está escrito: assim como a tua alma pensa de você, assim você é. Se você diz: ah, eu não tenho tempo para nada, eu estou muito cansado, eu estou esgotado, é assim que você vai ser. Ah, minha vida não dá certo, não está dando certo, assim que você vai ser. Você está profetizando maldição sobre a tua vida. Você sabe aquela mulher que Eliseu, quando vinha naquela terra, ela mandou fazer um quartinho, quando o profeta vier ficar lá em cima? O que você quer, mulher? Não, não quero nada. Digo, não quero nada. Aí Gease, o menino do profeta, disse assim: Senhor, ela não tem filhos. Chamou ela, Eliseu disse: você vai ter um filho. Não me enganes, meu senhor. E ela teve um filho. Passado alguns anos, o filho dela morreu. Ele estava com o pai no campo, sentiu uma dor. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai pegou o servo, leva ele e dá para a mãe.
E ele ficou com a mãe de manhã até meio-dia e ele morreu. E ela pegou e enrolou o corpo do menino e botou lá na cama. E mandou um recado para o pai. Mande um moço, que eu preciso ir ao profeta. O que houve? Hoje não é sábado, nem lua nova, você vai lá fazer o que com o seu profeta? Vai, tudo bem, manda um homem para mim aqui que eu vou lá. Levar ali um jumento. Tá tudo bem. O filho estava morto. E ela disse, tá tudo bem. O filho estava morto. E ela disse, tá tudo bem. E ela foi. Quando ela estava chegando lá, Eliseu viu, mandou Geazi à frente. Ele disse, tudo bem, senhora? Tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo. O filho estava morto. Mas ela disse que estava tudo bem. Porque naquele tempo ela já cria no que Deus poderia fazer. E ela chegou para o profeta do Senhor, que estava cheio do Espírito, falou com ele. Ele disse, vai na frente correndo, bota o bordão. Na hora que ele voltou, ele deitou 3 vezes sobre o menino. Só que o menino andou. Daqui a pouco o menino expirou 7 vezes e voltou à vida. Ela nunca disse, meu filho, perdi meu filho. Ela disse, está tudo bem. O marido dela só foi saber o que aconteceu, que o filho dele tinha morrido, ele não soube. O filho dele morreu, ele não soube. O filho dele apareceu vivo, ele nem sabia que o filho dele tinha morrido. Porque uma mulher de fé, porque assim como você diz acerca de você, assim você é. Estou me lembrando, sabe de quem? Ezequiel. Está lá no vale dos ossos secos. O Senhor chama Ezequiel. Ezequiel, está vendo esses ossos aí? São toda a casa de Israel. Ezequiel, esses ossos poderão viver? E o Senhor disse a Ezequiel. Ezequiel disse ao Senhor, Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Estou falando de ossos sequíssimos. O que vocês... Nós estamos de frente ao cemitério aqui. Chega ali e você olha, poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então o que o Senhor fez? Profetiza. Fale. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. O Senhor não falou, ele mandou Ezequiel falar. A profecia veio através de um homem. É você, sou eu, somos nós, que somos agentes, a boca do Senhor. Não somos nós que falamos, é o Senhor que fala em nós. Ele diz, olha, não se preocupe com o que vocês vão dizer. Eu falarei por vós. Mas como falar? Mas como ser um instrumento nas mãos do Senhor se você não busca o Senhor? O que vai adiantar na hora da morte tudo que você fez, toda a sua preocupação com sua casa, com sua família? O que vai te adiantar nessa hora? Tem pessoas que não creem que a casa dela vai ser salva. Está na igreja, seus filhos são perversos, o marido incrédulo, e pergunta, você crê que sua casa vai ser salva? Eu sei com relação a mim, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Mas você precisa crer e profetizar. Agora, se você não crê, claro que não vai ser salvo. Como que vai acontecer? Sabe, pensou, o Senhor diz para Ezequiel, Ezequiel fica de boca trancada, não fala nada. Não vai acontecer nada. Aí você fala uma vez, você fala 2, 3,
nada acontece. Ah, não deu certo. Você acha que o Senhor já não sabia que você ia dizer que não estava dando certo? Já viu uma semente de alface? Sementinha de alface. Você planta. Você pega uma semente de alface. Se você não plantar, ali tem vida, não tem? Mas se você não plantar, não vai nascer alface. Aí você planta. E você começa a regar. Vai regando. Ela começa crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco, o lindo pé de alface. A palavra de Deus é uma semente. Você tem que plantar ela, senão ela não vai nascer. Para você ela não vai nascer. Você planta ela e começa a regar. Rega a palavra. Rega, continua regando. Continua regando. Até que ela produza frutos. E depois que produzir esse fruto, ela vai produzir muito mais frutos ainda se você fizer o mesmo. Mas aí o que acontece? Na parábola do semeador, tem 4 sementes. Uma foi depositada onde? É sobre a terra. A outra sobre espinhos. A outra na pedra. E uma terra boa. Quem que roubou a semente? O Senhor diz, quem que rouba a semente? Satanás. E de que forma Satanás rouba a semente, rouba a palavra do teu coração para que não produza? Você vê Satanás? Mas a Bíblia diz que é ele quem rouba. Para que serve uma semente que você planta? Para te alimentar. A palavra é o alimento da alma. Ou você está muito ocupada com muitos afazeres, e aí é uma das armas que ele usa para tirar a palavra de você. Ou você está muito triste, com muita tribulação, e não consegue produzir nada. Ele rouba a palavra de você desse jeito. Ou você está muito próspero e não tem tempo, porque você está prosperando. Ele está roubando a palavra de você. Mas aquela que cai em boa terra, ela germina e dá fruto. Cara, a coisa mais importante dessa vida e mais satisfatória, mais prazerosa desta vida, é você entrar diante do Senhor e ver Ele falando com você. E não foi uma vez. Eu já conversei com o Senhor mais de uma vez. Mas tem que ser de todo o coração. Porque se Satanás conseguir te distrair, e ele distrai a maioria. Quantos de nós já ouvimos? Quantas vezes ele me distraiu? Ele continuou me distraindo por muito tempo. E o Senhor falou comigo, ele está te distraindo. Ele está te afastando. E eu disse, eu sei, Senhor, mas eu não vou deixar não. Eu dizendo, eu não vou deixar não. E estava lá eu sendo distraído de novo. Aí o Senhor me dizia, ele está te distraindo. Eu falei, eu sei, Senhor, mas eu não vou deixar. E ele me distraía de novo. Aí eu clamo ao Senhor, o Senhor não me atende. Eu falei, não, chega. Agora não mais. Eu quero ter a alegria do Senhor no meu coração. Porque eu não consigo viver sem ser cheio do Espírito Santo. Eu nasci para isso. Eu não tenho outro prazer. Eu nasci para isso. Porque eu acho que eu já conheci todos os prazeres do mundo, mas nenhum prazer supera o prazer de estar na presença do Senhor. Conforme aquela música diz,
meu maior prazer é estar em tua presença. O que nós temos feito? Vamos abrir aqui a palavra em João capítulo 2, porque é onde eu estive agora há pouco, onde um milagre aconteceu. João capítulo 2. Sabe que durante esses últimos dias eu tenho buscado ao Senhor mais do que talvez nos últimos 3 anos. Eu tenho escutado tanta coisa nova. Aí eu volto para mim e digo, quanto tempo eu perdi com quantas coisas inúteis. Tanta coisa nova que eu estou descobrindo, porque a palavra é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Em João capítulo 2 está escrito assim: e ao 3º dia fizemos umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quando você convida Jesus para um casamento, eita glória! A nuvem para na montanha, o vento cessa, verdade? Não tem sol, e aparece o arco de Deus duplo nas nuvens. Eu estou aqui. Vale a pena ser fiel a Deus? Pelo amor de Cristo, não tem nada melhor, gente. 3 meses hoje a gente presenciou isso, né? Não é? Não tem nada melhor. E fica com as migalhas de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás chegou para Jesus e disse: olha os reinos do mundo. Está vendo tudo isso aí, todas essas maravilhas? Tudo isso te darei, se prostrado e adorares. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Olha só, crente é assim: vai de Satanás. Tem gente que tem medo de Satanás, medo de demônio. Não devemos ter medo de nada. Nós somos a igreja, o reino sacerdotal. Já dissemos, lá no Éden, Adão entregou o domínio que Deus tinha dado a ele e entregou a Satanás. Na cruz, na ressurreição, Cristo tirou as chaves das mãos de Satanás e entregou para nós. Voltou o domínio para a igreja. Para que esse domínio? Para tirar, resgatar as pessoas de prisões, das trevas, de espíritos angustiados, conforme foi revelado a Fernando no último culto. O dízimo de Deus. Esse é o dízimo de Deus. Almas resgatadas é o único dízimo que Deus requer. São almas. Por isso, a questão de Melquisedeque e Abraão, mas não é para agora, é para depois. E foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, presta atenção nisso, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo
quanto ele vos disser. Tem quantas palavras aqui? Vamos lá. Fazei tudo quanto ele vos disser. 6. E aí, ali tinham postos 6 talhas. E ele chegou e disse assim: enche essas talhas de água. Você sabia que cientificamente é mais difícil transformar água em vinho do que ressuscitar um morto? É impossível transformar água em vinho. Eles encheram de água. Você imagina aqueles servos, só pode estar de brincadeira, só para onde vir, mandou encher a talha de água. Você imagina encher as talhas de água, mas eles fizeram. E o milagre aconteceu. Por que o milagre aconteceu? Porque eles obedeceram à voz do Senhor. Maria disse o quê? Façam tudo o que ele disser. Aí nós nos perguntamos: nós estamos fazendo o que o Senhor disse para que nós possamos fazer? Nós já falamos aqui outra vez. Não precisa de muita coisa. É só você ver o que Jesus fazia e você fazer. Você não tem que seguir ninguém, a não ser Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos fazer? Ei, nós vamos para onde? Nós vamos para alguma denominação? Nós vamos para o judaísmo? Nós vamos para os gregos? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo vai ao Pai a não ser por Ele. Então siga Cristo, seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. O mundo está triste. O mundo está apavorado. O mundo está deprimido. Eu vejo pessoas brigando por política. Cristo não se meteu em nada disso. Quer mudar sua nação? Ore. Porque o único que pode mudar uma nação é uma igreja que ora. Quando Herodes quis pegar Cristo, sabe o que ele fez? Deus ordenou que ele fugisse para o Egito. Não matou Herodes. Eu não podia matar Herodes? Podia, mas não fez. Sabe por quê? Porque Deus honra a sua palavra. Já havia profecias acerca do que aconteceria. Raquel chora inconsolada, falando da morte dos pequeninos. E desde que Adão entregou o domínio do mundo ao diabo, o mundo entrou em desgraça. Aí você pergunta, e muitos perguntam, tanta covardia, tanta miséria, tanta criança morrendo, tanta gente passando fome, e que Deus não faz nada? Senhor, essas crianças foram sequestradas, mortas, por que o Senhor não fez nada? Quantos perguntam isso? Onde está Deus? Que não vê tanta injustiça. Onde está Deus? Ele está e continua velando sobre a sua palavra. Ele entregou o domínio ao homem, e o homem entregou a Satanás. E
E Ele não vai pegar esse domínio de volta. Vai entregar aos homens naturais novamente. Mas entregou a igreja. A igreja, corpo de Cristo, são os únicos que podem mudar alguma coisa. Mas diante de um mundo tão pecaminoso, nós, por mais que nós quiséssemos, nós não conseguimos alcançar tantos. Mas nós podemos e devemos alcançar alguns, ou muitos. Nós podemos fazer isso. Mas como fazer isso se eu não busco ao Senhor de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento? Se eu não consigo profetizar, falar o que Ele disse para que eu falasse? Quantas vezes nós falamos, nunca diga que a coisa está ruim para você. Minha vida é uma desgraça. Minha esposa não presta, meu marido não presta, meus filhos não prestam. Assim como você diz, assim será. Aquela mulher, o filho estava morto, mas ela diz o quê? Está tudo bem. Tem uma mulher lá nos Estados Unidos, que na pregação ela disse, pastor, posso dar um testemunho aí? Ele disse sim. Eu queria dizer que o meu marido é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Meu marido é um abençoado. Eu queria agradecer muito a igreja e dizer que meu esposo é muito abençoado por Deus e meus filhos também. Quando ela terminou o testemunho, a moça perguntou para ela, ué, seu marido se converteu? Você falou que está tudo bem? Que ele é uma bênção? Ela, ainda não, mas ele vai se converter. Eu estou profetizando. E o marido dela se converteu. Sabe por quê? Palavras têm poder. Você morre. Uma mãe orou pelo filho a vida inteira. E ela morreu. E o filho não tinha se convertido. Sabe o que aconteceu? Muitos anos depois da morte dela, o filho dela se converteu. Porque lá em Apocalipse capítulo 5 diz que as nossas orações estão colhidas diante do Senhor em taças de ouro. Até depois da morte, Deus usa a sua palavra, a tua fé, Ele honra, porque Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Nós temos medo de profetizar. Pode levar Luiz, qualquer igreja. Se alguém vai chegar perto dele para orar para ele levantar dessa cadeira e andar, porque é difícil. É difícil. Foi por isso que Sara disse, 90 anos, eu tenho um filho. Sara riu. Sara riu. Agora que eu estou com 90 anos, estou com o ventre morto. O Senhor perguntou, por que você riu? E o Senhor está perguntando, por que vocês duvidam? O Senhor pergunta agora, por que nós duvidamos? Acaso alguma coisa difícil ao Senhor? Eu não canso de falar. Eu posso falar, porque eu já presenciei, vivi milagres. E não vivi mais ainda por negligência minha. Não por causa do Senhor. Porque eu me deixei envolver por tantas coisas. Não me afastei do Senhor, mas não era como era antes. Então nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque riste. No próximo ano Sara já estava grávida. E atentem, não só grávida,
Sara foi rejuvenescida. 90 anos, Sara ficou bonita novamente. Por isso que Isaías diz, 40. Os jovens caminharão, morrerão, vão se cansar, mas os que confiam no Senhor, os velhos renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor. O teu semblante, os teus olhos. Você olha para as pessoas, você sabe como as pessoas estão pelo olhar. Porque os olhos são a luz lá da alma. Você olhando para uma pessoa, você sabe exatamente como ela está. Porque ninguém precisava dizer nada a Jesus a respeito das pessoas, porque ele já sabia quem era quem e como elas estavam. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Para de sofrer. Luiz, nunca desista. Eu quero saber se essa coluna do Luiz parou, se está tudo bem. Eu não estou nem aí para isso. É incredulidade. Ele vai levantar dessa cadeira? Eu não tenho dúvidas. Agora, a semente plantou. Você precisa regar. Você precisa profetizar. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas vai dizer: isso não vai acontecer nunca. E não vai mesmo. Não vai mesmo se não crer. Eu já vi muita coisa, irmãos. Eu vi minha filha morta nos meus braços, sem respirar, roxa. E eu orei 3 vezes ao Senhor. Senhor, o Senhor tem todo o direito de levar minha filha, porque o Senhor me deu. Mas eu vou te pedir uma coisa. Deixa ela comigo. E eu fiz a massagem cardíaca dentro do carro. A primeira vez, respiração boca a boca, ela não deu sinal de vida nenhum. E eu fiz a segunda vez massagem cardíaca, respiração boca a boca, e ela não deu sinal de vida nenhuma. Mas na hora que passou em frente ao portão do cemitério do Caju, no portão, eu fiz a terceira vez, ela deu um grito e voltou à vida. Ele pode levar. Ele pode, se ele quiser, ele pode levar meu filho, tudo que ele quiser. Porque ele deu. Mas eu falei: o senhor pode fazer isso, o senhor tem o direito de levar, mas eu estou te pedindo, deixa comigo. E aí no casamento dela acontece aqueles milagres que vocês viram lá. Tem que confiar no Senhor. Mas se você não buscar, você vai ser vazio, você vai ter um rosto abatido, porque o espírito está angustiado. Você vai tentar preencher com muitas coisas o seu dia. Você vai ver notícia, você vai ver futebol, você vai ver tudo. Você vai conversar sobre tudo. Agora, quando você vai conversar com alguém, você vai falar o quê? Você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. É disso que você está cheio. Você tem que falar de Deus. Ontem a gente estava vindo de Ilha Augusta, aí surgiu uma conversa dentro do carro. O sobrinho do genro, ele foi fazer uma aula experimental e o cara estourou a coluna dele. E ele está praticamente tetraplégico. Só que agora ele já está tendo
Mari falou, isso mesmo, vovó. Mari falou, isso mesmo, vovó. Aí Cíntia me olhou assim meio de lado. Claro. Tava eu, ela e Mari. Aí Cíntia me olhou assim meio de lado. Aí Mari falou, isso mesmo, vovó. Um dia a gente vai ver, vovó andar. Falei, com certeza. Com certeza a gente vai, um dia a gente vai ver. Eu você falou uma coisa assim, até quando Deus quiser. Ele quer. Ele pode. Ele quer, não é que tem quando ele quiser, ele quer. Mas cadê a fé? Cadê a fé? Se não buscar, não vai ter fé. Se não regar, não vai ter fé. Se Satanás conseguir distrair a sua mente, você não vai ter fé. Se ele te ocupar com muitas coisas, você não vai ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é nascido, assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus vive ouvindo a voz de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Na hora que nós estivermos cheios do Espírito Santo, o Senhor vai estar no nosso meio. E Ele, em nós, qualquer um de nós vai levantar e vai levar lá, tocou, acabou. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu já vi anjos, já andei com anjos. O mundo espiritual é um mundo muito real. Para mim é muito real. Eu sei que muitos não viram nada, mas busca. Nessa passagem que eu disse a Nicodemos, disse: aquele que nascer de novo pode ver o reino de Deus. E aquele que nascer de novo pode entrar no reino de Deus. Quem nasceu de novo vai ver e depois vai entrar. Agora, quem não nasceu de novo não vai ver e nem vai entrar. Então, o fato de nós não vermos muitas coisas é por causa da nossa fé. Ou, em alguns casos, alguns nem nasceram de novo ainda. Que é nascido da carne, é carne, e inclinam-se para as coisas da carne. O que é nascido do Espírito é Espírito, e inclina-se para as coisas do Espírito. Para quem você tem inclinado? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Ah, porque você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha vida. Mas eu conheço uma vida que talvez foi bem pior do que a sua. Só um exemplo, Jó. De um dia só, perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens, e ainda ficou de chagas da cabeça aos pés. E ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a sua vida é pior do que a de Jó? O que o Senhor fez com ele depois? Restituiu tudo que ele tinha e muito mais ainda. Jó teve outros 10 filhos. Ele chegou no céu, está lá agora, com 20 filhos. Confiou no Senhor. Eu vejo as pessoas preocupadas: ah, meu filho está fazendo faculdade, meu filho vai trabalhar aqui, meu filho vai fazer isso. Está preocupado no que o filho vai ser e nem para onde ele vai. Meu filho está muito bem empregado. E daí? E daí? Ele vai morrer. Todo mundo morre. Louco! Esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Ore. Confie. Porque o Senhor é fiel. E para finalizar
precisava dizer o que Maria disse. Façam tudo o que ele vos disser. Você está com o espírito abatido. Me perdoe, mas eu posso olhar para cada um de vocês. E o olhar de cada um de vocês mostram muito acerca de vocês. Eu, uma época, fiquei tão abatido, tão destruído, que as pessoas olhavam para mim e me viam destruído. Era visível. Não duvide. Guarda a tua língua, bota uma fechadura, bota um zíper. Se sair alguma coisa, repense, desfaça, peça perdão, anula. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Está no Salmo 103, para te terminar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 103 diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, Senhor, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido. Olhando o Salmo 102, irmãos. Meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu irmão. Irmãos, as pessoas às vezes são desse jeito. Clame ao Senhor. Não precisa viver desse jeito. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E no Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo. É a carne que está falando para a alma: bendiga a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Irmão, eu ontem fui no casamento e eu vi a ministração do casamento. Pastor ministrando. Ele disse: agora vamos fazer os votos. Prometo, ele repetiu, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu falei: me desculpe, irmãos, que desgraça de voto é esse? Você foi no casamento de Isaías? Mas que desgraça de voto é esse? Já está profetizando doença. Que desgraça de voto é esse? E vão repetindo como se isso fosse normal. Não é normal. Se conformar, você quer se conformar com as doenças? Se conforme, mas não é normal. Não é normal. O normal é nós termos vida. E na hora que o Senhor nos chamar, tipo, agora viver na enfermidade não é normal. Não é normal. É normal para os incrédulos, é normal para o mundo. Lá no Antigo Testamento só diz:
se observares as minhas leis e os meus mandamentos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti. Mas eles se acostumam a dizer essas coisas e acham normais, mas não é, não. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Na hora que Ele te chamar, te chama. Mas você já profetizar a doença, assim como você diz, assim você é. Eu só ficando velho. Eu falei, você, eu não. Eu não. Eu estou novo. Eu não consigo sair dos 30 anos. Dentro de mim não sai, gente, não sai. Não sai, não tem jeito. Minha cabeça é nova. Estou tão cansado, estou tão ruim, eu estou tão cheio de dor. O problema é seu, mas eu não. Eu estou muito bem, graças a Deus. Abençoa minha casa, abençoa minhas plantas, abençoa meu cachorro. Eu creio nisso. Agora, se você não crê, você vai ser um doente. Profetize as palavras sem poder. Já falei, toda doença no seu corpo, ela é viva. E elas escutam a voz. Você já viu o poder da música? Você viu aquele experimento que bota sobre um prato de metal e joga as bolinhas ali, o cara faz um som da música e as bolinhas vão se arrumando ao som da música sem ninguém botar a mão nelas? Por isso a música, a Bíblia, os salmos cantados, a música tem um poder incrível. Veio do céu. A música de Deus tem um poder incrível. Uma música do maligno causa coisas terríveis. A ciência já provou isso, que a música provoca efeitos tremendos na sua vida, maléficos ou benéficos. E eu fiquei vendo, fazer o quê? Eu não faço um voto desse. Se eu estou trazendo doença no dia do meu casamento, não dá, cara. Não dá. Mas é assim para eles. O casamento das minhas filhas não foi assim, não. O casamento de Evás e Inesita não foi assim, não. Se depois eles quiserem trazer, aí é problema deles. Mas ali não foi assim. E continua. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Já comprou tua casa, né? Já profetizou, Nene? Já creu, Fernando? Daqui a pouco eu chamei a atenção e tá começando a crer. Cara, escuta, olha para mim. Eu pergunto para Deus. Nunca fui empregado. Nunca tive bom emprego. Cara, minha vida é um milagre. Minha vida é um milagre. Minha filha, eu vou dar onde o senhor arranja dinheiro? Falei, Deus, os pães